Pronto, colegas, já enrolei um pouquinho aqui para dar tempo de todos entrarem e vamos nessa, vamos retomando a nossa leitura. Pelo que consta aqui para mim, página 68. De vocês também? Isso do PDF, página 68. Do livro físico eu não sei, Elaine. Algum colega está no livro físico? 107 livro físico. Perfeito, obrigado, Diego. Eu vou ler esse trechinho um pouquinho antes aqui para a gente pegar no tranco. De mim não sei nada, respondeu ela, mas meu irmão molhou a cama até os 6 ou 7 anos. Às vezes acontecia com ele também durante o dia. Eu estava prestes a lhe chamar a atenção para o fato de como é mais fácil se lembrar de algo assim do seu irmão do que de si mesma. Quando ela continuou com a lembrança recobrada, sim, isso também aconteceu comigo, mas só no 7º, 8º ano, durante algum tempo. Deve ter sido algo grave, pois agora me lembro de que o doutor foi consultado. Isso durou até um pouco antes da asma. A respeito disso, o doutor disse o quê? Declarou tratar-se de uma fraqueza nervosa. Na opinião dele, isso desapareceria e prescreveu fortificantes. A interpretação do sonho agora me parecia concluída. Alguns dias mais tarde, ela ainda trouxe um adendo ao sonho. Pessoal, vamos só abrir um parênteses aqui para comentar aqui rapidinho. Com o tempo, Freud vai dizendo que nunca se tem um sonho completamente, é impossível extinguir uma interpretação de um sonho. É impossível chegar ao umbigo do sonho. Né? A gente vai ter o máximo de interpretações, mas nunca vai chegar em algo concluído. Teria se esquecido de contar que sempre após despertar, sentia cheiro de fumaça. A fumaça combinava muito bem com o fogo, além de indicar que o sonho tinha uma relação especial com minha pessoa, pois, com frequência, quando ela afirmava que nada se escondia por trás disto ou daquilo, eu costumava retrucar, onde há fumaça há fogo. Mas, contra essa interpretação meramente pessoal, ela objetou que o Sr. K e seu papai eram fumantes apaixonados. Aliás, assim como eu. Ela própria fumara durante a estadia no lago, e o Sr. K, antes de dar início a seu infeliz galanteio, tinha-lhe enrolado um cigarro. Ela também acreditava lembrar-se com certeza de que o cheiro de fumaça não surgia apenas no último sonho, mas já nas 3 vezes que sonhara em L. Como se negava a dar mais informações, ficou a meu critério decidir como inserir esse adendo na estrutura dos pensamentos oníricos. Aí entra um ponto interessante para nós pensarmos o manejo clínico. A precipitação de tentar precocemente pontuar algo. Às vezes é necessário deixar em suspenso. Se você quer ter na repetição um impacto, pontuar uma repetição, pontuar algo, se faz necessário algumas vezes esperar um pouco. Porque se tu faz isso precocemente, não tem impacto nenhum. Como ponto de referência, pude recorrer ao fato de que a sensação da fumaça veio como adendo. Tenho tido de superar, portanto, um esforço especial do recalcamento. Por conseguinte, essa sensação provavelmente fazia parte do pensamento representado, mas obscuramente e recalcado da melhor forma. Ou seja,
do pensamento da tentação de se mostrar complacente com o homem. Ela dificilmente podia significar outra coisa senão a ânsia por um beijo que, no fumante, necessariamente tem gosto de fumaça. Mas um beijo já acontecera entre ambos 2 anos antes e certamente teria sido repetido mais de uma vez se a garota tivesse cedido aos galanteios. Desse modo, os pensamentos de tentação parecem haver remontado à antiga cena e despertado a lembrança do beijo, contra cuja atração a chupadora daquela época protegeu-se através do nojo. Se eu, por fim, reunir os indícios que provavelmente constituem uma transferência voltada a mim, pois também sou fumante, chego à conclusão de que um dia lhe ocorreu, provavelmente durante a sessão, desejar um beijo meu. Essa foi para ela a ocasião para repetir o sonho de advertência e formar o propósito de deixar o tratamento. Desse modo, isso está muito bem afinado, mas em virtude das peculiaridades da transferência, escapa a prova. Colegas, convido vocês para nós comentarmos juntos esse trecho. Alguém gostaria de dar o pontapé inicial? Os colegas que já estão há algum tempo lendo a obra? Eu vejo aqui um esboço, inclusive, de alguns conceitos, como transferência erótica, né? Que ele conjectura no momento em que ela supostamente queria um beijo dele. Né? Esse é um ponto que me chama a atenção aqui. Mas eu vou passar para a Luciana para dar continuidade aqui comigo. Luciana, por favor. Michel, acho que é legal a gente também ler a nota de rodapé do 1, que quando fala, né, que ela ficou doente, né, que ela foi para o médico e tudo mais, era um médico que ela tinha confiança, né, porque não estava disposto a conhecer o segredo dela. Nota de rodapé 1, é isso? Isso. Deixa eu voltar aqui para encontrar essa nota de rodapé. Essa aqui seria? A interpretação do sonho me parecia agora, ou... Ah, não, prescreveu Não. fortificantes. Esse médico era o único... Perfeito, vou ler aqui e eu passo para te comentar junto comigo. Vamos junto aqui. Esse médico era o único em quem ela demonstrava confiança. Né? Vamos partir do pressuposto que com homens ela não tem um histórico muito bom. Porque ela observou nessa experiência que ele não estava atrás do seu segredo. Ok. Diante de qualquer outro que ela ainda não soubesse avaliar, ela sentia medo, do qual agora sabemos o motivo, de que ele pudesse adivinhar seu segredo. Que tem a ver com um sonho, né, que a gente estava comentando a vez passada, que tinha lá a bolsinha, a caixinha de segredo, tudo mais, que a gente entendeu que era uma questão dela, né, talvez ali, né, uma questão de cunho sexual, né, da sua virgindade, enfim, né. E aí a gente estava fazendo esse contraponto, eu acredito que isso também acaba fazendo um contraponto aí com esse médico, né? Ela confiava porque ela entendia que não era alguém que tivesse atrás ali, né? De seduzi-la, né? Acho que faz muito sentido. Acho que faz muito sentido, né? O quantas pessoas de certa forma queriam violar ela, né? Sim. Não respeitava a própria privacidade dela. Sim. Acho que faz bastante sentido isso que tu trouxe aqui. Deixa eu ir mais adiante aqui. Colegas, o Thiago pontuou algo aqui, né, no chat. Deixa eu ver. Ela sonhou com asma ou ela tem asma? Eu acredito que ela tinha um histórico de asma, é isso? Tu lembra disso, Luciana? Se ela tinha algum histórico de asma? Eu lembro disso, Michel. Acho que ela tinha um histórico de asma, e tanto é que ela e o pai sempre viviam doentes, né?
Acho que entra nesse ponto, tá, Thiago? Que ela tinha, pelo que eu lembro, ela tinha histórico, tá? Colegas, não havendo mais ninguém que queira pontuar algo, eu vou dar mais uma continuidade aqui à nossa leitura, entendendo que cada vez mais está se amarrando os pontos para a gente fazer ter uma percepção mais concreta do que estamos vendo. Agora eu poderia vacilar entre, primeiramente, considerar a exploração desse sonho para a história clínica do caso, ou preferir abordar a objeção que esse sonho gerou contra a teoria do sonho. Opto pela primeira alternativa, né? Portanto, então, vale a pena discutir. Eu só ver o que o Thiago pontuou aqui para nós. Tá. Que atmosfera ela respirava que causava asma, ou seja, que ela não estava conseguindo respirar. Pois então, se a gente observar, né, Thiago, temos aí uma sucessão de figuras que, de certa forma, parecem claustrofobicamente coagir ela, né? Os segredos que não são sequer respeitados. Vale a pena discutir em detalhe o significado de molhar a cama na pré-história dos neuróticos. Por questão de clareza, restrinjo-me a enfatizar que o caso de Dora, no aspecto de molhar a cama, não era o habitual. A perturbação não se prolongara simplesmente para além de período considerado normal. Ao contrário, de acordo com suas precisas indicações, primeiramente desaparecera e depois, relativamente tarde, ressurgira, após ela completar 6 anos. Que eu saiba, molhar a cama dessa natureza. Tiago, por favor. Bom dia, bom dia. É só uma curiosidade mesmo, que como, e isso a gente vai ver muito em clínica, como muita coisa acontece normalmente nos 6 anos de idade. Só isso. Pois então, né? E até biologicamente, né, Tiago, se nós formos analisar até entre 6 e 7 anos ali, a parte que forma a nossa constituição cerebral, né? Antes disso, o nosso cérebro é predominantemente límbico, né? Então, coincidentemente ou não coincidentemente, haja vista, Freud era um neurologista, inclusive tendo trabalhado com grandes nomes da época como Meinhardt, o complexo de Édipo, se a gente for ver ali questão de idade, coincide um pouco, né, entre essas 6, 7 anos ali. Então parece que o Freud, na observação, ele consegue observar alguns pontos fisiológicos. Diego, por favor. Então, Michel, nessa parte de molhar a cama aí, acho que na página anterior tem uma nota de rodapé também falando dela. Tu acha que é uma nota relevante? Eu acho que ela fala de algo assim do pai voltar para proteger ela. Tá, vamos ver se essa nota de rodapé aqui eu consigo encontrá-la. Tá, a nota de rodapé eu tenho duas na sequência, tá? Tem aquela do fortificante e a da sequência se diz aqui, se traduzido, o núcleo do sonho teria este teor. A tentação é muito grande. Querido papai, volta a me proteger como na infância, para que eu não molhe a minha cama. Bem relevante, Diego, né? Obrigado por ter trazido isso para nós. Então, conseguiram notar qual é a relação que ele está tentando dizer? Volto a fazer xixi na cama, papai volta a me proteger. Diego, muito bem pontuado, cara. Obrigado por ter trazido aqui para nós. Muito útil. Eu vou voltar essa parte aqui para retomar o raciocínio.
Agora eu poderia vacilar entre primeiramente considerar a exploração desse sonho para a história clínica do caso, ou preferir abordar a objeção que esse sonho gerou contra a teoria do sonho. Opto pela primeira alternativa. Vale a pena discutir em detalhe o significado de molhar a cama na pré-história dos neuróticos. Aqui a pontuação do Diego vem bem a calhar. Por questão de clareza, restrinjo-me a enfatizar que o caso de Dora, no aspecto de molhar a cama, não era o habitual. A perturbação não se prolongara simplesmente para além de período considerado normal. Ao contrário, de acordo com suas precisas indicações, primeiramente desaparecera. E depois, relativamente tarde, ressurgira após ela completar 6 anos. Que eu saiba, um molhar a cama dessa natureza não tem nenhuma causa mais provável do que a masturbação, que desempenha um papel ainda muito pouco apreciado na etiologia do molhar a cama em geral. Pela minha experiência, para as próprias crianças, essa ligação era muito bem conhecida, e daí resultam todas as consequências psíquicas, como se elas jamais a tivessem esquecido. Tiago, por favor. É interessante, porque eu já ia perguntar mesmo, por que molhar a cama ao invés de fazer xixi na cama, por exemplo? Então, esse molhar a cama abrange outros aspectos. Na conjectura que está trazendo aqui, sim. Né? Alguém quer pontuar sobre isso? E existe, eu faço atendimento de uma analisanda que ela é adulta e me contou que na infância ela urinava na cama. E ela tinha muito medo. Só que ela sentia uma satisfação em urinar na cama, porque ao passo que ela tinha medo e queria ser protegida, ela também sentia satisfação porque a urina é quente. Então esquentava ela na hora. E o que os colegas acham sobre isso? O que tu acha disso, Thiago? Pode falar, Elaine. Não acho nada, tô deixando. Bom dia. Eu acho que a urina é quente, concordo. E eu acho que no texto ele até cita, né, que o molhar pode ter relação com a masturbação. Então, pode ser isso também. E só corroborando a ideia de que o urinar na cama ou fazer o xixi, no meu caso, tem um ganho secundário. Eu fiz xixi na cama por muitos anos, quando eu era criança, e foi tudo investigado, nada identificado, mas o meu ganho secundário certamente era depois de molhada e dormir na cama dos meus pais. Então, não sei se no sonho, agora que eu tô pensando nisso, sabe? A gente falando aqui dessa história, o que eu devia sonhar na época, né? Nunca pensei nisso, quanto o xixi ali poderia ser um impulso, sabe? Algo que eu estava liberando até, seja de trauma ou de prazer, e que dali me faria querer ir para a cama dos meus pais. É legal pensar, né, Elaine, que o sonho tem uma finalidade, né? A finalidade é nos manter dormindo. Né? A finalidade do sonho é nos manter dormindo. Né? O quanto aquelas pessoas de sono leve nos transmitem a mensagem de que o ambiente no qual estão inseridas é inseguro, ao ponto que o sonho não consegue manter, né, a pessoa ali, né? Agora vamos pensar sobre a questão do fazer xixi e a pessoa continuar dormindo. Né? O que vem depois? Eu acho que a tua costura foi interessante. Luciana, por favor. Eu acho que a questão que até o Tiago falou, né, é qual é o ganho para cada um, né? A Dora, ela tinha o ganho de, quem sabe,
né, o pai dela retornar, né, e ficar com ela, né, da Elaine era justamente tentar barganhar ali um cantinho na cama dos pais, né, da analisando do Tiago, né, parece que quando fala que ela molhava a cama, fazia xixi, ficava quente, aquecia, né, o quanto essa menina precisava de alguém acolhendo, né, aquela coisa do abraço que aquece, que deixa junto, né, então qual é o ganho disso, desse mecanismo, né, para cada sujeito aqui presente, né, Dora, Elaine, né, analisando do Tiago, né, e tantas outras, né. O da Dora me parece que a ideia dela era regredir a fase, né? O dela era voltar a ser criança. Eu faço xixi, eu faço criança. Mas notem, colegas, que não é um dicionário. São 3 casos e 3 questões muito diferentes para onde vai. Tiago, por favor. Então ela estava fazendo xixi já adulta, é isso? A Dora? É. Sim, ela é um retrocesso. No caso, ela já estava maiorzinha, ela fez xixi, parou e depois ela volta a fazer xixi. Tá com que Né? idade, você sabe? Não, ela não me contou. Ah, então, que pena. Vamos esperar os próximos. Não, mas estamos falando ali entre 14 e 17 anos, pelo menos é a etapa que nós estamos lendo ali, né? Tá. Mas aí, então, pode ser que nem aquela história dos adultos serem crianças que mudam os brinquedos e as brincadeiras. Se, por um lado, antes era a urina, por outro lado, pode ser, já com mais idade, a masturbação, né? Sim. Ó, vou ler aqui para os colegas aqui. A Sandra pontuou algo aqui. Tem uma coisa muito importante que naquela época e hoje em dia ainda é normal fazer xixi na cama. Não foi 6 anos? Não, 6 anos ela começa, né? Ó, vamos voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui, colegas. Não, Michel, 6, Oi. 7 anos foi o irmão. O irmão molhou a cama até os 6, 7 anos. Eu confundi, desculpe. Tá, não, perfeito, então. Ela vai e volta, né, Kaline? Pelo que eu entendi, sim. Ela parou e depois voltou. Isso, exato. Eu também li isso aqui. Então, se volta depois de adolescente, a enurese não é um atraso como na infância, e sim sintomas. Então, se volta, a Carla colocou, então se volta depois de adolescente a enurese, não é um atraso como na infância, e sim o sintoma. Pela leitura que nós estamos fazendo, exatamente isso. Né? E, inclusive, um caso que eu havia atendido, a questão era exatamente essa. Era uma regressão a um determinado período ali, em decorrência de algo que estava acontecendo. Na verdade, até enquanto eu lia a Dora, eu lembrei desse caso que eu atendi há alguns anos atrás. Kaline, por obséquio. Michel, pelo que eu entendi, é que ela voltou aos 6, 7 anos a urinar. Tiago perguntou quando ela voltou. No parágrafo que ela fala que o irmão urinou até os 6, 7 anos, logo abaixo ela diz que ela voltou a urinar entre o 7º e o 8º ano, que inclusive ela teve que ir para médico, ser consultada. Tá, deixa eu só ver onde que tá aqui pra gente... Na página 68. Página 68, vamos lá. E logo já depois começa com a perturbação. A perturbação, é isso? Isso, tá um pouquinho embaixo, você subiu, aí perdeu. Tá, é o que eu tinha ido aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. A perturbação. É no final desse bloco aí. Mais para baixo, vamos ver. Não, foi o parágrafo que você começou a ler o texto. Tá. Que aí logo... Tá, a parte que a Kaline está falando é essa aqui, ó. Isso. Vamos que ela ver disse aqui. que logo depois já começou o sintoma da asma. Tá, ó, a parte que tu estás dizendo é aqui, ó. De mim, né, eu acho que aqui, de mim nada sei, respondeu ela, a Dora. Mas meu irmão molhou a cama até os 6, 7 anos. Às vezes acontecia com ele também durante o dia.
Tá, aqui ela tá falando do irmão, é isso? Isso, aí no próximo parágrafo ela fala Eu dela. estava prestes a lhe chamar a atenção para o fato de como é mais fácil lembrar de algo do irmão. Sim, isso também aconteceu comigo, mas só no 7º, 8º ano durante algum tempo. Deve ter sido algo grave, pois agora eu me lembro de que o doutor foi consultado. Isso durou até um pouco antes da asma. Tá, aqui ela fala do 7º ano ali, né? Perfeito. Mas aqui tem uma outra parte que era Aí, ó, onde... você chegou aí, Michel, essa finalzinho, olha. aqui, ó. A perturbação não se prolongara simplesmente para além do período considerado normal, ao contrário. Tá vendo? No finalzinho dessa página aí que você tá. Perfeito. É essa parte aqui que me parece que ela volta, né? Vale a pena discutir em detalhe o significado de molhar a cama na pré-história dos neuróticos. Por questão de clareza, restrinjo-me a enfatizar que o caso de Dora no aspecto de molhar a cama não era o habitual. A perturbação não se prolongara simplesmente para além de período considerado normal. Até aí tá tudo bem, né? Ela tá fazendo xixi normal. Ao contrário, de acordo com suas precisas indicações, primeiramente desaparecera e depois, relativamente tarde, ressurgira após ela completar 6 anos. Daí vamos, me parece que ela volta, então, seria por volta do 7º, 8º ano, é isso que tu entendeu, Kaline? Acho que é isso, né? Isso, e ela faz a correlação com a asma, logo depois. Eu fiquei com a sensação que foi mais tarde, tá? A perturbação não se prolongara simplesmente para além de período considerado normal. Ao contrário, de acordo com suas precisas indicações, primeiramente desaparecera e depois, relativamente tarde, ressurgir após ela completar 6 anos. Que eu saiba, um molhar a cama dessa natureza não tem nenhuma causa mais provável do que a masturbação, que desempenha um papel ainda um pouco apreciado na etiologia de molhar a cama em geral. Pela minha experiência, para as próprias crianças, essa ligação era bem conhecida, e daí resultam todas as consequências psíquicas, como se elas jamais tivessem esquecido. Na época em que o sonho foi relatado, encontrávamos em uma linha de pesquisa que levava diretamente para uma tal confissão de masturbação infantil. Uns momentos antes, ela levava a questão de por que justamente ela teria ficado doente, e antes que eu respondesse, empurrou a culpa sobre o pai. Não foram pensamentos inconscientes, mas discernimento consciente que assumiu a justificação. Para surpresa minha, a moça sabia qual tinha sido a natureza da doença do pai. Após o pai retornar do meu consultório, ela entreouvira uma conversa em que o nome da doença foi mencionado. Em anos ainda anteriores, na época do deslocamento de retina, um oftalmologista que fora consultado deve ter referido a etiologia luética, pois a garota curiosa e preocupada ouviu uma tia idosa dizer para a mãe: ele já era doente antes do casamento, e acrescentar algo que lhe era incompreensível, o que ela mais tarde interpretaria como coisas indecorosas. Portanto, o pai adoecera por levar uma vida irresponsável, e ela supunha que ele lhe tivesse transmitido a doença por hereditariedade. Resguardei-me de dizer a ela que eu, como já mencionado, também defendo a opinião de que a descendência dos luéticos... Pessoal, o que é luético? Alguém sabe? Sífilis, tá? O Tiago colocou ali. Luético é sífilis. Eu estou continuando a ler aqui, vendo se eu acho mais algum ponto ali para nós conjecturarmos, né? Pelo que eu entendi, pelo que a gente viu ali, então ela para de fazer xixi e retorna, pelo que nós entendemos, ali por volta dos 8 anos. Na minha cabeça, ela já estava na adolescência, tá? Diego, por favor. Ele cita, como já havia mencionado, tem uma nota de rodapé na página 45, que ela acha que a histeria é alguma coisa de hereditariedade. A Dora acredita isso? Isso, o que ela fala ali.
Perfeito, obrigado, Diego. Eu não vou retornar para não voltar demais, tá? Mas aí tu vai pontuando para a gente, por favor. Está particularmente predisposta a graves neuropsicoses. A continuação desse curso acusatório de pensamentos contra o pai passou através de material inconsciente. Durante alguns dias, ela se identificou com a mãe em pequenos sintomas e peculiaridades, o que lhe deu oportunidade para transformar coisas excelentes em destacáveis. E deu-me a entender que ela estava pensando em uma temporada em Franzensbad. Deixa eu ver a nota de rodapé de Franzensbad. Durante o Império Austro-Húngaro, Franzensbad, localizado na Boêmia, região da atual República Tcheca, já era um famoso balneário. Ok, nada muito relevante. Que ela visitara. Interessante que a sífilis pode causar enurese. Perfeito, o Thiago pontuou aqui. A sífilis pode causar enurese. E aí o Diego trouxe que ela acreditara que a histeria era hereditário. Ah, não, era sífilis, é isso, Diego? Ok. Isso, ela fala, ele fala isso na nota de rodapé, ele fala referente a sífilis, que foi após o casamento do pai dela, se não me engano, aqui agora. Tá, poderia causar isso, então. Que ela visitara. Não sei mais em que ano, na companhia da mãe, a mãe estava sofrendo de dores no abdômen e de uma secreção, catarro, que tornaram necessário um tratamento em Franzensbad. Era uma opinião sua, provavelmente mais uma vez justificada, que essa doença provinha do papai, que, portanto, transmitira uma afecção sexual à mãe. Era inteiramente compreensível que ela, nessa conclusão, confundisse como uma grande parte dos leigos em geral, gonorreia e sífilis. E também o que era hereditário com o transmissível pelo contato. Sua insistência nessa identificação quase me obrigou a lhe perguntar se ela também tinha uma doença venérea. E foi então que fiquei sabendo que ela estava padecendo de um catarro. Flúor albus. Freud utiliza o termo catar, que traduzido por catarro, que pode ser entendido como um muco. Inclusive, na outra tradução que eu li, falava sobre muco, uma das traduções que eu li. Mas que, na verdade, denota leucorreia, um corrimento vaginal, de que Flora é acometida. Que não conseguia lembrar como teve início. A Carla pontuou aqui, ela se compara à mãe como se culpasse o pai por ela também estar doente. Me parece ali o que eu estou entendendo é que ela acreditara numa possível hereditariedade, tá? Pelo que eu estou entendendo é isso, né, que seria transmitido por questão hereditária. Pelo menos é o que eu entendi, e pelo que eu vi ali, havia uma confusão entre o que é transmissível e o que é hereditário. Tá? Foi essa leitura que eu fiz, e convido os colegas para a gente comentar aqui se vocês também acreditam e entenderam dessa forma. O que vocês me dizem? Algum colega? Eu entendi dessa forma, tá? Que havia essa confusão, que de certa forma ela culpara o pai, mas por questões hereditárias, tá? Foi a leitura que eu entendi. E pelo que vimos até... Elaine, por favor. O que eu noto que acho que até um fator da época, né, que pouco se falava, né, sobre sexualidade. Então, a fantasia na cabeça dela ia para muitos lugares, né? Tudo que acontecia com o corpo dela, até ela não conseguia identificar o que é, o próprio molhar a cama, não sei se ela está falando de urina ou se ela está falando de masturbação, isso tudo cria uma grande confusão para ela até, né, do que realmente está acontecendo. Enfim, era isso que eu ia comentar. Não, e muito bem pontuado.
né, o quanto ela não sabe identificar o que está acontecendo ali, o que é masturbação, o que talvez pode ser até uma masturbação infantil ali, como o Freud fala, o que é uma enurese, né, o que é o xixi na cama, o corrimento, que até pode ser o muco, né? A Carla disse, ela trouxe a mãe, deixa eu ver, a mãe deve ter sido contaminada pelo pai, por isso pensei nisso, realmente ela se confunde. Sim. E aí a gente fala da nossa clínica, colegas. Vamos falar da nossa clínica. O quanto, e usando o conceito do Lacan, que acho muito pertinente, o quanto o falante fala e não se escuta, né? E está falando e não está compreendendo. Por isso se faz necessário, muitas vezes, o analista falar o óbvio, né? Não no sentido de uma psicoeducação de estar evangelizando, não é isso, mas num processo muitas vezes de clarificação de você quis me dizer isso? Né? E muitas vezes é pontual, é tu auxiliar o sujeito a se escutar, o que sozinho ele não vai conseguir fazer. Né? Então, minha humilde concepção, o analista por deveros silencioso, na minha concepção, muitas vezes acaba desamparando um determinado momento, né? Até que ponto a resistência do analista em não se implicar ali no processo, eu estou falando por mim, não quero fazer dizer que tu tenha que falar o tempo todo, a análise é do analisando, mas vamos chamar ali, pelo menos, botar os 25% do analista no tempo falar, fazer perguntas, para que aquela pessoa possa se escutar, o quanto se faz necessário, né? Enfim, são conjecturas que, vendo o caso da Dora, imagina se o analista fica o tempo todo em silêncio ali, e tá, mas será que você quer dizer isso? Será que você quer dizer aquilo? Né? Que idade foi isso? É interessante para nós pensarmos também um pouquinho sobre o nosso manejo. Eu vou ler mais um pouquinho aqui e os colegas vão me pontuando. Elaine, por favor. Só para complementar, até porque toda vez que a pessoa fala, ela vai falar de um jeito, também vai se escutar de uma forma, né? Então, a cada vez que ela contar para si mesma ou para outro, ela mesma pode chegar a lugares diferentes. Sim, sim, e isso é muito importante a gente lembrar. Nosso analisando, e nós, né, somos também analisando, não repetimos. Cada vez que a gente fala, a gente vai para um lugar diferente. O analisando não repete. Se ele está falando o mesmo assunto 10 vezes, é porque ou você não escutou ou ele não se escutou em alguma coisa. Por isso ele volta, no intuito de buscar. E aí, o que o sujeito do inconsciente quer nos trazer que não está sendo devidamente escutado? Né? Vamos pensar desse lado aí. Ah, mas está falando de novo? Tá, mas espera aí, o que será que não foi escutado aqui? Esse é um ponto. Agora eu entendia que, por trás do curso do pensamento, que acusava expressamente o pai, escondia-se, como de hábito, uma autoacusação. E como veio a calhar, assegurei-lhe que o flúor das moças jovens, a meu ver, apontava preferencialmente para a masturbação, e que eu relegava para o segundo plano, além da masturbação, todas as outras causas comumente atribuídas a esse sofrimento. Nota acrescida em 1923, uma versão extrema que hoje não mais defenderia. Ao confessar que se masturbava, provavelmente na infância, ela estava em vias de dar uma resposta à sua própria pergunta sobre o porquê de justamente ela estar doente. Com extrema veemência, negou ser capaz de se lembrar de semelhante coisa. Porém, alguns dias mais tarde, acrescentou algo que tive de considerar como mais uma maneira de se aproximar da confissão. Olha essa palavra como é forte, né? Confissão. Como se fosse um interrogatório, que tivesse cometido um crime ou cometido um pecado.
né? Talvez o segredo que ela não queria que soubessem, né? Sim, sim. Né? Mas é interessante essa palavra, o quanto, se nós falássemos de conta-transferência, né, Thiago? Né, o quanto o analista aqui se sentia ali como alguém procurando algo. Sandra, por favor. Bom dia a todos. Ô, Michel, a relação dela dizer fiz xixi na cama, molhar a cama. Então, esse relato dela não tem a ver que ela de ter dito que o irmão também. E toda essa questão da mãe não tem tudo a ver com a masturbação infantil? Ao que parece que o Freud está nos conduzindo é exatamente para esse lugar. Uhum. Me parece que ele está nos conduzindo para esse lugar. Né, que ela está prestes a confessar realmente que fazia isso. Isso. Né? Haja vista que na época estamos falando de todos os pudores possíveis. Né? Isso, é por isso. Né? E é importante a gente pensar aqui, Sandra, que estamos falando do primeiro paradigma da psicanálise, o que inaugura a psicanálise é a histeria e toda a repressão. Né? E depois vem os problemas, é claro, né? Isto. O paradigma contemporâneo da psicanálise não é mais essa histeria, não é mais essa repressão. O paradigma nosso atual, segundo a Cici Castiel, que leciona na PUC, a gente está falando hoje do paradigma da violência, que leva para outro lugar, né? Outro ambiente. Isso. Então vou voltar mais um pouquinho aqui, vamos ver o que ele fala depois da confissão. É que nesse dia, coisa que nunca acontecera, nem antes nem depois, ela usava uma bolsinha de dinheiro a tiracolo, naquele formato que acabara de virar moda. E ficava brincando com ela enquanto falava deitada, abrindo-a e enfiando um dedo dentro da bolsinha. Voltando a fechá-la e etc. Fitei-a um instante e em seguida expliquei-lhe que seria uma ação sintomática. Ou seja, né, ao não estava atuando ali naquele momento, né? Comparar meu ensaio sobre a psicopatologia da vida cotidiana na Manuscript für Psychiatrie and Neurology, mensal de Psiquiatria e Neurologia, 1901. Publicado em 1904, ok. Só uma nota onde que ele havia publicado. Chamo de ações sintomáticas. Ó, ações, né? Atuando, ações. Sintomáticas, aquelas práticas que o ser humano executa, digamos, de maneira automática, inconsciente. Né? Aquele cara que está dizendo, meu casamento está ótimo, e fica tirando a aliança. Né? É o equivalente. Inconsciente sem prestar atenção, como que brincando. E as quais ele quer negar qualquer significado, declarando-as indiferentes e fortuitas. Ao ser perguntado sobre elas, uma observação mais cuidadosa mostra, então, que essas ações, das quais a consciência nada sabe ou nada quer saber, dão expressão a pensamentos e impulsos inconscientes, sendo, por conseguinte, valiosas e instrutivas, como manifestações permitidas do inconsciente. Há dois tipos de conduta consciente em relação às ações sintomáticas. Mesmo se puderem ser discretamente motivados, ainda assim se toma conhecimento deles. Se faltar um pretexto como esse perante o consciente, então geralmente não se percebe absolutamente que eles estão sendo executados. No caso de Dora, a motivação foi fácil. Por que não devo usar uma bolsinha assim, que agora está na moda? Mas uma justificativa como essa não elimina a possibilidade da origem inconsciente da respectiva ação.
Por outro lado, nem essa origem e nem o sentido conferido à ação podem ser obrigatoriamente comprovados. É preciso satisfazer-se em constatar que um sentido desse tipo se adequa perfeitamente ao contexto da presente situação, à ordem do dia do inconsciente. Colegas, vamos ficar por aqui, porque não vai dar tempo de nós falarmos sobre esse próximo a fundo. Mas vamos só pontuar algumas coisas aqui que eu acho interessante a gente falar aqui, ó. Por que não devo usar a bolsinha mesmo que está na moda, né? Mas é muito interessante isso que o Freud diz, ó. Isso não elimina a possibilidade de uma origem consciente da respectiva ação, né? Vamos imaginar que ali talvez esteja um processo de racionalização, né? Mas, de qualquer forma, não tira o fato desse ganho que está havendo. Alguém quer pontuar algo sobre esse trecho aqui? Que me parece ser bem interessante, o que nós vimos. Quem gostaria de trazer os seus insights sobre essa parte? Eu gostaria só de pontuar algo aqui para vocês. Se vocês não observaram, eu já conversei isso num grupo de supervisão com os colegas, né? O quanto os brinquedos de menina são relacionados a bolsinhas. Eu já pontuei isso também sobre até as bicicletinhas das meninas terem um cestinho, né? A referência ao útero, por exemplo. Tiago, por favor. Você falou e já me perdi aqui. A hora que eu lembrar eu falo. Tudo bem, mas nós estávamos falando sobre a bolsinha é a masturbação. Na verdade, nesse caso, o fato de inserir o dedo, né, nessa bolsinha é o ato masturbatório realmente, né? Uma ação compensatória atuando, algo que ela não estaria falando. Luciana, por favor. Eu acho que essa parte aí é legal porque fecha aquele rodapé, né? Se o Freud entende que o fazer xixi na cama, o molhar a cama é um ato masturbatório, né? Correlata um ato masturbatório e ele exemplifica através da bolsinha, e a nota de rodapé traz que era, na verdade, para poder trazer o pai de volta. Então, o quanto se percebe aí o desejo pelo pai, né? Dentro de um ato masturbatório, o desejo que o pai esteja junto, né? Venha para junto dela, né? Perfeito. Acho que é por aí também que eu vou costurando também. Tiago, por favor. É interessante que eu não faço sempre. Às vezes eu faço uma psicoeducação falando sobre o consciente justificador, que na verdade é uma ação inconsciente, né? Uma fala inconsciente. Mas eu chamo de consciente por conta da racionalização. E eu falo sobre esse consciente justificador para explicar a etapa que a pessoa está quando eu indago alguma coisa inconsciente, alguma fala inconsciente, um ato falho, por exemplo, e a pessoa justifica só, exatamente como está aí grifado, né? A bolsinha que está na moda, a pessoa pode justificar assim, racionalmente, mas por que eu faço isso? Porque eu quero que a pessoa se perceba, não só em clínica, mas na vida, ela perceber quando ela faz algo inconsciente e quando ela justifica logo em seguida. Porque essa justificação ocorre mesmo sem fala. Às vezes é uma vozinha na cabeça que está justificando. Tiago, e isso é bem pontuado ali por ti, até mesmo porque nós lembramos, né, que a análise, dentro na análise, aí eu vou trazer mais o Winnicott para a conversa, a pessoa atua com você o que ela faz na vida. Né? Nós atuamos na nossa análise pessoal conforme a gente faz na vida.
né? Aquela questão de eu não consigo terminar com a minha analista, ou eu consigo terminar com o meu analista, ou eu não consigo, eu quero terminar, ou eu tô com raiva de você, eu quero te esgoelar aqui, né? O que isso está de fora sendo trazido para a clínica? Né? Trazendo Thomas Ogden quando diz que muitos sentimentos estão sendo inaugurados porque nunca foram previamente fora. Né? Então, uma análise é esse processo de simbolizar muitas coisas também, que a gente atua no dia a dia. Né? E aí a gente tem... eu gosto muito da leitura de imaginar uma análise como se fosse um sonho, como o Ogden também faz. Então imaginem que, por isso que a interpretação do sonho é o início de tudo. A pessoa está sonhando acordado contigo. Uma hora ela está te contando um sonho aqui, de repente vem uma outra coisa e vai lá para outro lugar. É um processo onírico que está ali, né? Buscando acomodar as memórias, as ideias e os sentimentos para agora, né? E para a gente finalizar, o Thiago vai trazer as considerações finais. Thiago, por favor. Não. Só um gancho aqui no que você falou, porque é um cuidado que a gente tem que ter quando Vixe, só um minutinho, Michel. Vou ter que atender aqui. Perdão. Tá tudo certo. Mas continuando da onde o Thiago parou, por isso a questão do cuidado, pessoal. E principalmente cuidado nas pontuações para que a gente não entre no furor curante, para que a gente não se precipite, para que não sejamos os analisandos que sabem tudo. A mãe suficientemente boa é a que basta. Se tu for bom demais, tu é intrusivo. Analista que sabe demais é intrusivo. A teoria a gente fala aqui, ó. Por isso que a gente tem esse espaço para a gente falar. Para não chegar na análise e ficar evangelizando, analisando e falando de teoria. Ah, como é que Freud fala sobre isso? O teu analisante pergunta. Olha, isso daí... Isso daí eu não sei, eu não lembro agora, mas eu gostaria de saber o que tu pensa sobre isso. Tiago, por favor. Então, a gente tem que tomar um cuidado se a gente não está contra-transferindo, tentando controlar dentro da nossa neurose, controlar a sessão. Porque muitas vezes, como é um processo onírico, a pessoa pode conectar e deve, tá? Esse que é o lance. A nossa atenção flutuante vai ser voltada para isso, para coisas desconexas, aparentemente, mas que a pessoa faz uma conexão, de alguma forma. Então, sei lá, ela está falando sobre o carrinho do pai, que era antigo, e de repente vai lá para um carro novo do vizinho. Aparentemente pode ser desconexo para o analista, mas pode ter relevância. E a gente não deve ficar tentando limitar. Ah, mas o que significa aquele carrinho antigo? Não, deixa a pessoa falar, porque essa é a questão. A gente está aqui para perceber realmente essas nuances. Eu gosto de pensar algumas coisas assim, ó. Eu vou intercalando, né? O que você pensa sobre isso? O que você sente sobre isso? O que será que você quer dizer? Né? Quando eu estou numa neurose obsessiva, geralmente eu vou nesse caminho. O que você está sentindo? O que você sente sobre isso? Já que o neurótico obsessivo racionaliza muito. O histérico, normalmente, eu vou mais para o outro caminho. O que você pensa sobre isso? Já que normalmente é muito sentir. Então, no intuito de tentar uma homeostase ali, né? Ou pelo menos tentar equilibrar um pouco a balança. Colegas, feito por hoje, obrigado pela companhia de todos. Né? A Elaine, a Luciana, o Thiago que pontuaram bastante, a Sandra também me ajudou bastante, a Kaline, o Diego também, suas considerações. Mas a todos os outros colegas que estavam aqui, eu citei esses porque foram os que falaram mais, né? No intuito de provocar os demais para que vocês falem também. Aqui não é cadeira de alguém que sabe mais, e cada vez que a gente lê o texto, a gente vai para um lugar diferente, tá? Haja visto, o Mikhail Bakhtin nos traz isso. Então, pessoal, até a próxima, obrigado, boa semana a todos.